Fala pessoal, Botafogo classificado aí, 4-1, né, no agregado contra o Capital, jogo pavoroso dos reservas. Esses são jogadores que a gente cobra que o Paiva coloque em campo logo no segundo tempo, né? Talvez ele tivesse certo esse tempo todo, não tem como confiar nesses caras. Mas esse é o elenco que o Textor quer levar para o Mundial de Clubes. Vai entender. Mas eu, se eu criticar, eu sou um cara que joga contra o Botafogo. Sou um Botafogo falso, infiltrado e etc. Não vou enrolar muita coisa aqui não. Vamos reagir aqui a ESPN, a troca de passes e etc. Sou Botafogo, quer dizer, Capital 1, Botafogo 0, agregado 4-1, classificado. E vamos pra cima da Laú. Final de semana não tem jogo, mas tem Laú terça-feira. Temos que estar prontos, porque esse jogo é guerra. Jogo do ano. Tomara que a gente não tenha mais uma rasteira, mais um choque de um banho de água fria na temporada. Tá muito tarde, tô muito cansado, mas vamos reagir a esse vídeo aqui e depois a gente volta a conversar. Não. 3-0 para o Inter. O Palmeiras também fez 3-0 no Ceará e avançou no Allianz Parque. O Bragantino, meia dúzia, 6-0 no Criciúma. Tinha perdido o primeiro jogo lá no Heriberto Wilson, 1-0. 6-0, o Bragantino está classificado. O Botafogo perdeu do Capital 1-0 com o time reserva, né? Ainda assim se classificou pela goleada no jogo da ida. E o Santos e o CRB estão decidindo a última vaga na Copa do Brasil, certo? Vamos começar a falar sobre esses jogos. Carlos Eduardo Mansur está aqui, ansiosíssimo para falar dessa quinta-feira cheia de futebol. Certo, Mansur? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex, todo mundo que assiste o Troca. Eu confesso que já tive noites mais ansiosas para falar dos jogos, assim. O Bragantino acho que foi a grande exibição da noite, né? No mais, a gente não teve grandes jogos com atuações empolgantes dos times que se classificaram. Falta ainda a definição do Santos, mas teve praticamente todos os jogos da noite. Até agora confirmaram as expectativas de classificação dos favoritos, dos times de Série A. A gente pode ter 12 ou 13 times da Série A entre os 16 nas oitavas de final. Vou dar a relação completa aqui para vocês, olha só. Vasco avançou, Fluminense também está lá, o Bahia, o Botafogo, o Internacional, o Retrô, o Atlético Paranaense, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, o Flamengo, o São Paulo, o Cruzeiro, o Corinthians, o Bragantino e o CSA, restando apenas a definição de Santos ou CRB. Ô, Alex, no jogo do Botafogo, um jogo meramente protocolar, de pouquíssima Jogaço, né? inspiração. O Eric e o Paulo vai falar já. Mas o Botafogo avançou, que era o que se esperava, sem muito perigo, como também já imaginávamos. Boa noite, Alex. Boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo que está em casa, e Paulo e Eric que vão chegar já. Cara, eles fizeram o resultado aqui que deu todo esse conforto. E aquilo que, acho que só o Alex Telles, que entrou jogando, às vezes até para... Então, eles aproveitaram realmente esse momento para dar descansado. Descansado, a gente fala de jogo, porque o atleta ele nunca descansa, ele tem que treinar, né, quando ele não está jogando. Mas o Botafogo foi um jogo ruim, né, na verdade, né? O golaço o belo gol acabou salvando alguma coisa, mas para o Capital também, eu acho que para chegar nessa fase, chegar nesse momento, colocar a cara para o Brasil todo, ver o que é esses projetos que a Copa acaba proporcionando, né, para poder jogar. Mas o Botafogo passa com essa tranquilidade aí, podendo ainda recuperar esses atletas, pensando já no fim de semana. Vamos começar a mostrar os melhores momentos. Daqui a pouco o Paulo Nunes e o Eric Faria já vão participar aqui com a gente, enquanto a gente assiste o que de melhor aconteceu nesse jogo lá no Mané Garrincha, entre Capital e Botafogo. Ô, Mansur, o Botafogo conseguiu poupar todo mundo, tanque cheio para o final de semana, uma rotina insana aí de jogos às quartas e domingos. Não foi uma grande exibição, acho que mesmo com reservas o Botafogo poderia ter feito muito melhor, né? A gente tem visto outros times, o Bahia, por exemplo, fazer grande jogo com o time reserva, né? Foi assim contra o Paysandu. E o Botafogo não conseguiu. A diferença, assim,
principal e importante, o Bahia tem um trabalho muito mais longo do que o do Renato Paiva do Botafogo, que precisou encontrar um time titular. O início do trabalho dele ele não conseguia, estava tendo dificuldade de achar uma formação que desse alguma segurança, conseguiu encontrar uma, daí perdeu os jogadores em sequência, em quantidade importante, precisou refazer o time. Esse gol é espetacular, né? Espetacular. Ainda que se discuta que o Raul poderia estar... Eu acho que o Raul não imaginava um chute daquela distância. Exatamente. A bola vai muito no ângulo. O chute de longe, a bola vai muito no ângulo. De certa forma, é indefensável, porque o posicionamento do goleiro, ele não tem como estar. Se ele está 2 metros para trás, 3 metros para trás, ele não ia pegar igual. 35 metros de distância. Patada. Eric Faria e Paulo Nunes já estão prontinhos aqui, vão começar a conversar com a gente enquanto vocês continuam acompanhando os melhores momentos. Ô, Eric, para a gente começar o papo, houve alguém que tivesse se destacado, né? Falo, claro, de jogadores do Botafogo, a ponto de se colocarem para o Renato Paiva para serem escalados no time principal? Eric, boa noite. Fala, Felipe, Mansur, Alex, Paulo de novo, boa noite para todo mundo que está acompanhando o Troca. Não, para entrar no time titular, não. Foi importante para o Santi ganhar minutos. O Santi Rodrigues vem nesse processo de tentar se adaptar e ser uma peça importante e valer o investimento que o Botafogo fez. Ele teve a chance de jogar os 90 minutos hoje e tal. O Ponte fez um bom jogo, na minha opinião, no mais... O Botafogo entrou em campo classificado, né? Alex e Paulo sabem disso. É difícil para o atleta, mesmo aqueles que não estão jogando, o jogo não ganha uma eletricidade, assim, né? O jogo não fica pegado, né? É um jogo, assim, quase que protocolar mesmo. É quase um treinamento com arbitragem, digamos assim. Então, valeu pelo golaço. O Botafogo carimbou a vaga mesmo no jogo no Newton Santos. E o Botafogo não joga esse fim de semana, né? Porque seria um jogo contra o Ceará. Tanto o Botafogo quanto o Ceará jogaram hoje. Então não teria como jogar no sábado e nem no domingo, porque o Botafogo já joga na terça contra a Laú pela Libertadores. Então o Botafogo terá que enfrentar o Ceará na data FIFA. No meio da data FIFA ali, um pouquinho antes do jogo do Brasil e Equador. E aí o Botafogo ganha esses dias para se preparar contra a equipe chilena pela Libertadores. Com esse calendário apertado, né, Paulo? Acho que o que mais valeu desse jogo foi a folga que os titulares ganharam. Recuperar um pouco do gás, né? Encher o tanque para as próximas partidas que vêm pela frente. Não são poucas, né, Paulo? Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Felipe, o Diniz. É isso aí. Mansur, Alex, o Meschini. Beijo, meu lindo. Só você, lembrei de você naquele gol do Rodrigo. Lembrou? Lógico, pô. De mim você não lembrou, não? Você bate mais chapada, né? Tirando do goleiro. É isso, Marcos. O Alex que bate daquele jeito. Boa noite, Eric. Cara, assim, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu concordo que é um jogo que o time do Botafogo já estava classificado, protocolar. Eu falei isso antes ainda no pré-jogo, que coletivamente eu não esperaria nada, até porque se você não tem tempo para treinar uma equipe base, como você vai treinar esses jogadores? Mas individualmente, tecnicamente, eu acho que faltou muito para esses jogadores. Eu acho que o Renato Paiva... Não dá para reclamar de campo, hein, Paulo? O Renato Paiva, eu acho que ele deve ter ficado inconformado, mas muito mais do que inconformado, preocupado, porque se é um jogo em que esses jogadores têm a oportunidade de se mostrar, não só para o Renato Paiva, mas para o torcedor, ganhar confiança, e foi um jogo assim, de morno para baixo. Assim. E olha que eles tiveram, o quê? 4 chances. Sim, erraram, né? Chegou o momento do jogo que eu até falei com o Eric, se tomar o segundo gol aí pode complicar, porque, primeiro, o Botafogo não levou quase ninguém, né? Para essa viagem. Eu concordo, eu entendo. Não deveria levar mesmo. Acho que é um jogo para descansar. Mas aí ele descansou a equipe que jogou e descansou. Porque assim, se a gente ficou em casa. Se a gente for olhar daqui para frente assim, era o último jogo em que o Botafogo poderia tirar o pé. Porque depois tem Laú, jogo que é vida ou morte na Libertadores. As 2 partidas do Campeonato Brasileiro que você tem que competir. Santos na Vila e Ceará no Newton Santos. E depois as 3 partidas da primeira fase da Copa do Mundo de Clubes. Seattle Sounders, Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid. Ou seja, se você tem um momento para tirar o pé e descansar alguns caras, era esse jogo. Agora não tem mais como, né? E outra coisa, esse é tipo de jogo que a gente fala no futebol, é jogo que desemprega. Porque você vai muito desligado, treinado, você tem uma oportunidade para jogar e você perde de fazer um bom jogo. Poxa vida, como é que eu vou convencer o mister, o treinador, meus companheiros, a mim mesmo de fazer? Então Falei isso, Alex. Eu falei assim, agora o Renato Paiva vai chegar na direção e falar assim, cara,
Mostrei. Tá aí o time aí, eu preciso de reforços, eu preciso de jogadores que possam me ajudar no futuro. Mas a gente conversava isso não depois de hoje, né, Mansur? A gente já tem falado do elenco do Botafogo, que está pior, aparentemente, em relação, apesar dos 500 milhões de reais gastos na janela, quando a gente olha o elenco do Botafogo hoje, a gente não vê, né? Pode ser que daqui 6 meses a gente tenha um outro olhar. Um time pronto, coletivamente o time que entrou em campo hoje não é nem o B, né? É uma mescla de B com C. Se a gente pensar que o Bastos e o Alexander Barbosa são os zagueiros titulares. O Jair Cunha e o David Ricardo são os reservas. Eles poderiam estar jogando hoje. Nenhum dos dois jogou hoje. O Alan não jogou hoje, que é um jogador que é reserva também. O Mastriani também não jogou hoje. O Marçal também não jogou hoje, que é uma outra... Então, assim, hoje é um B pro C, digamos assim, né? Com todo o respeito que eu estou dizendo aos jogadores. Não tem nenhum demérito aqui nessa nomenclatura de A, B ou C. É a questão do que é hoje o que o Botafogo oferece hoje como time titular, reserva e as outras opções. Desde que o Textor assumiu o clube como dono da SAF, as janelas de meio de ano sempre foram bastante intensas, digamos assim. Tem um desfalque agora do Wendel, né? Que não vai ter o Wendel, né? Que a negociação não vai acontecer. O que a gente vai ter que entender agora para o final do mês, a previsão é dia 21 de junho, até 21 de junho, até 21 de maio, sai a definição sobre a situação do Lyon com a Liga Francesa. Se vai haver rebaixamento... Hoje é 22 de maio. Perdão, 21 de junho. 21 de junho, isso. Sai a definição do Lyon com relação à Liga Francesa, se vai ter rebaixamento ou não. De que maneira isso vai repercutir dentro da questão financeira do grupo, enfim. Se isso vai desacelerar investimento ou não, ou se o Botafogo eventualmente pode até se beneficiar disso, de jogadores que eventualmente precisem sair para diminuir massa salarial do Lyon, eventualmente podendo até regressar. Enfim, a gente vai ter que entender... São duas janelas agora, né? Tem a janela do Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras, eles têm duas janelas, uma para o Mundial e a outra janela propriamente que todos os clubes têm, né? Talvez Cristiano Ronaldo, será que porque estão dizendo, né, a imprensa internacional, a notícia foi publicada na Espanha, de que o Cristiano Ronaldo tem uma oferta de um dos 4 clubes brasileiros que vão disputar o Mundial da FIFA. Né? Quando eu pensei nos 4 clubes, o que mais me veio à cabeça foi o Botafogo. Porque se a gente pensar em termos de elenco do Palmeiras, é um elenco muito bem formado, muito bem pensado. Se a gente pensar no Flamengo, tá tudo muito, né, organizadinho ali. O Fluminense, acho que não teria capacidade financeira. Mas teria o Renato, né, para convencer. Ó, vem aqui me mostrar que você é melhor do que eu. Né? Então, na minha cabeça, veio o Cristiano Ronaldo. Até pela questão do marketing, né, de exposição da marca Botafogo para o mundo. O Textor... Seria espetacular, Eu imaginei, né, de repente, sendo o Botafogo, talvez, o clube que tivesse feito essa proposta por Cristiano Ronaldo. Agora já soube que o Al Nassr ofereceu 7 só para disputar o Mundial, você está falando? É só para disputar o Mundial? Isso, contrato curto de 3 meses. Até a própria FIFA gostaria... A FIFA permitiu que se faça esse tipo de contratação até para você encorpar a competição. Isso significa, inclusive, que... a janela vale para todo mundo. Tá? Exato. Todos os clubes brasileiros podem contratar. Isso. Todos os países que têm clubes no Mundial, esses clubes vão ter essa janela, significa que nesses países todos os clubes podem também fazer contratação. Todo mundo se beneficia da janela. Exatamente isso. Agora, tendo em vista o que tem acontecido com o Botafogo, especialmente nos jogos em que ele precisa usar o que é o banco de reserva hoje, eu acho que o torcedor e o Renato têm direito de ficar preocupados. Eu acho que sim, mas não pelo jogo de hoje, eu acho, Felipe. O jogo de hoje é assim... Nem tô falando o contexto do jogo é muito ativo. Estou dizendo assim, do que foi mostrado até agora pelo Botafogo na temporada. Sim. Quando há mexidas, essas mexidas não estão sustentando o nível que nos melhores jogos do Botafogo até aqui os principais jogadores têm conseguido. Domingo, contra o Flamengo, o Botafogo também estava desfalcado e fez um jogo super competitivo contra o Flamengo no Maracanã. Mas muito menos, né? Assim, ainda tem sem a dupla de zaga, Bastos... Sim, então, bem desfalcado e fez um jogo competitivo, é isso que eu estou dizendo. Então, porque o jogo de hoje ele é completamente fora, assim, Se vai chegar no fim do ano, independentemente do que acontecer com o Botafogo, ninguém nem vai lembrar desse jogo no Mané Garrincha. Pelo menos um atleta que eu acho que pode aumentar
lógico, todos melhorando, beleza, é o Santi. Sim, o Santi, ele tem um talento... Chegou com status pra isso. Fez Mas um até bom porque primeiro ele tempo. construiu isso, ele é um jogador A gente realmente... até estava falando sobre isso, fez um Alex, bom primeiro Paulo. tempo. É um jogador com boa técnica, é um jogador que visa o gol, é um jogador que joga pra frente. Mas ele depende muito mas também, tá né? sem dinâmica, porque ele tá depende- muito tempo parado. E ele depende de um jogador também que seja inteligente igual a ele, né? Pra entender os movimentos, esse lado entender o passe. diferente, pra um- Exatamente. Mas se você Uma pensa assim, competição super você tem diferente, Igor, precisa Igor desse nível de Jesus, atleta. Arthur, Savarino e o Santi em boa forma, Ele melhora ele muito. já sobe o nível dele também. E o que eu acho que pesa muito quando a gente avalia elenco do Botafogo é que, assim, cara, os jogadores que saíram, eles tinham um peso muito grande. Um muito status grande. que, Muito, sim, eles já chegaram com algum status, especialmente se você pensar no Almada e no Luiz Henrique. Só que eles saem, além do status que eles têm no mercado, enfim, eles saem com teriam gols feito e diferença em aparições qualquer time decisivas. brasileiro, né? E Qualquer time que eles protagonismo tivessem. e muito sendo alto. decisivos no maior ano da história do clube. Claro. Então isso é muito difícil de equiparar. Não tem como voltar só Um é o esses reserva dois, do só pra Messi na competição. Argentina. Isso. O Almada é o reserva do Messi na Argentina e o outro foi convocado, salvou a seleção brasileira em dois jogos ainda com o Dorival, né? Teve a Um jogo no possibilidade, Chile não e um teve? jogo em Brasília contra a seleção peruana. Teve a possibilidade do Almada também ele voltar passa pro no Mundial? Mundial. Houve essa Hoje. notícia. Ainda estão, Acho que vai depender da situação do Lyon ainda também. tá na... É que eu li notícias também de que há clubes da Premier League interessados no futebol do Almada. Talvez ele Então não é queira possível voltar que ao o futebol caminho- brasileiro, o né? caminho Talvez ele seja prefira outro. continuar Acho na que Europa. depende da opção e de tal. carreira dele do que vier de proposta de um grande centro, inclusive pela questão financeira do Lyon, dependendo do que ele precisa para equilibrar contabilmente a questão dele junto à Liga Francesa, as exigências dos órgãos reguladores, enfim, tem muita coisa na mesa aí que eu acho que vai pesar. Só pra dar Serão informação- 12 clubes na Série A na próxima fase Isso, o e Santos 4... acaba de ser eliminado nos O Santos foi eliminado nos pênaltis. pro CRB. Daqui a pouco a gente vai falar O momento muito do Santos, hein? sobre a eliminação Sexto do pênalti, Santos. o Santos perdeu. Então, os dois times de Maceió É, que estão momento nas dos oitavas clubes de final. Maceió, hein? Podemos ter um CSA e CRB na próxima fase. Possível, porque agora é sorteio. Agora é- não tem todo mundo no mesmo Todo mundo pote. contra todo mundo, é. Exatamente. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre Botafogo também aqui no Troca de Passes. Bom, pessoal, então é isso. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Área de membros, 4 planos de 3, de 5, de 15, vários valores. Escolhe o que cabe no seu bolso, ajuda muito o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui. E seguir sendo o canal que mais posta horas diariamente sobre Botafogo na internet mundial, tá? Aqui embaixo temos o link do Instagram, dá uma moral, segue lá. Todo dia tem conteúdo lá sobre Botafogo. Tem o nosso canal reserva, tem o canal de react de torcedores. Aqui em cima, Live Pix. Ali é o Pix do canal, também é o e-mail de contato. Quer mandar proposta de parceria, de jabá, de merchan pra gente? Manda por lá. Quer mandar convite pra gente participar de uma live com vocês, no seu canal? Ou pra gente participar de um evento, um churrasco, qualquer coisa. Troca uma ideia com a gente lá, que a gente responde. Demora pra responder, mas a gente responde. Tamo junto sempre. Um abraço. Até o próximo vídeo. Valeu!